Bom, a gente recebeu aqui uma pergunta se vale a pena investir em Alibaba, Baba, que é negociado na Bolsa Americana, mas trata de uma empresa chinesa. Será que vale a pena? Bom, já vou começar falando para você que eu acho que não vale a pena e eu vou te explicar o porquê de forma bem objetiva, né? Eu já estou no mercado de ações há bastante tempo e costumo ter bastante dificuldade para investir em empresas chinesas. Por quê? A gente precisa lembrar, a gente sempre precisa ir no cerne das questões para tentar pensar como que a gente monta uma estratégia de investimentos em ações. Para que serve o mercado acionário? Basicamente, uma empresa ela vai ao mercado, capta recursos e o valor de mercado dela vai representar o seu índice de sucesso. Essa empresa consegue gerar mais lucro, se ela melhora a sua expectativa de crescimento, mais o seu valor vai sendo apreciado em bolsa de valores. O que acontece é que a gente está falando da China, né? Um país que não tem e não segue as regras do capitalismo moderno, que é o capitalismo que a gente conhece principalmente nos Estados Unidos e que deu origem às bolsas de valores. E qual que é a implicação disso? A implicação disso é que as regras do negócio podem mudar a qualquer momento. Eu lembro que na sua infância, quando você estava jogando, de repente ali um pega-pega, ou jogando bola na rua, vocês criavam ali uma regra, quem chutar na trave é pênalti, só que na hora que você chutar na trave, a regra muda. É basicamente isso que acontece na China, né? Então, você tem muita instabilidade. Eu lembro quando, por exemplo, o próprio Alibaba tentou levar para o mercado, fazer um primeiro IPO do Ant Group, que era o braço financeiro, né, do grupo Alibaba, que é dono da AliExpress, enfim, de uma série de empresas dentro do mercado chinês, que tem incentivo também do governo chinês, mas naquele momento houve muita interferência do governo. Você vai lembrar que o Jack Ma, por exemplo, ficou até recluso por algumas semanas, sumiu, não aparecia na mídia, isso afetou muito o valuation da empresa. Então, se você for ver lá na pandemia, até em 2020, né, chegou a cair mais de 80% o valor das ações. Também tem várias circunstâncias aqui, né, que justifiquem o porquê da queda de valuation, sim. Mas o que eu digo aqui para você é que é muito difícil você fazer. Bolsa de valores já é um bicho muito difícil de lidar, tá? Você tem que estar perto da empresa, você tem que fazer acompanhamento macro, saber o momento que você está entrando, o momento que você está saindo, identificar os gatilhos, conseguir avaliar da melhor maneira o preço de uma ação. Mas na China, mesmo que você tenha muitas oportunidades, eventualmente você se sente incapaz de conseguir materializar aqueles ganhos. Então, assim, como investidor, eu prefiro ficar fora da China. Então, existem oportunidades? Existem aqui na Bolsa Brasileira, na Índia, nos Estados Unidos, enfim, qualquer país você vai conseguir achar oportunidades. Tem muitas ações aqui no Brasil mesmo que oferecem oportunidades tão boas ou muito melhores do que investimento em Alibaba, uma empresa ruim. Não estou dizendo isso, né? Não estou fazendo uma análise qualitativa, mas você tem que ter certos preconceitos e fazer alguns cortes, que senão se você se distrai muito, se tira o seu foco e eventualmente você fica sujeito a decisões que você não tem o menor controle, que de repente podem mudar a regra do jogo e você ter um prejuízo, mesmo estando certo, mesmo fazendo a leitura correta do movimento do que vai acontecer com a empresa, você muitas vezes é incapaz de materializar esse ganho. Então, assim, a resposta mais curta eu já te dei, mas a resposta mais longa eu acho que ficou um pouco mais esclarecido do porquê que eu não gosto de investir em empresa chinesa e não vou investir, por exemplo, em Alibaba.